Muito bem, voltando aqui, vamos agora falar de um tema ainda muito importante. Antes da gente poder entrar nos processos de eletrização, é o assunto sobre condutores e isolantes. Você já sabe mais ou menos o que é um condutor e um isolante. Desde pequeno você sabe o que é um condutor e um isolante. Pelo menos você tem ideia. Quando você era bem travesso, você pegava aquela agulha de crochê e enfiava na tomada, sabia que ia dar ruim se você fizesse aquilo. E aí, você sabia de que de alguma maneira aquela agulha de crochê, ela era feita de algum material, um metal, que ia dar um choque em você. Ela conduzia eletricidade. Você sabia também que quando você ia, por exemplo, mexer num fiozinho da televisão, você tinha que colocar um chinelinho de borracha, justamente porque aquela borracha, de alguma maneira, também iria isolar, iria te proteger. Então você já tem uma noção do que é condutor e isolante. A gente pode dizer que o condutor, ele conduz eletricidade e o isolante, ele isola o material. Bom, mas de maneira mais formal, como é que a gente pode dizer? O condutor é aquele corpo que possui portadores de carga elétrica, atenção, com mobilidade. Não basta ter portador de carga elétrica. Esses portadores de carga elétrica têm que apresentar mobilidade, beleza? Então, os condutores possuem esses portadores de carga elétrica com mobilidade. Nós podemos separar em primeira espécie, segunda espécie e terceira espécie. Isso daqui é de acordo com quem faz essa condução de eletricidade. O condutor de primeira espécie é aquele em que faz a condução de eletricidade, são os elétrons. Aqui, ó, elétrons. Os elétrons são os responsáveis por conduzir eletricidade nesse tipo de condutor. Os condutores de segunda espécie, quem faz a condução são chamados íons. Já nos condutores de terceira espécie, quem faz a condução são os elétrons e também os íons. Os dois estão presentes nesse tipo de condutor de terceira espécie, beleza? Bom, e alguns exemplos aqui para a gente fixar melhor a ideia. Condutor de primeira espécie, em que os condutores são os elétrons, nós temos os chamados metais e também a chamada grafite. Metais e grafite. Esses são os dois exemplos que a gente tem. E os condutores de segunda espécie, né? Que quem conduz são os íons. É, por exemplo, aquelas soluções eletrolíticas que você estuda na química. Você pega água, joga NaCl, uma solução eletrolítica. Quem faz a condução são os íons. Por exemplo, cátions e ânions. Então aqui, vou escrever assim, ó. Solução eletrolítica. Agora, nesse condutor de terceira espécie, em que nós temos elétrons e íons, onde que a gente encontra isso? Se você reparar na sua casa, na escola, nos comércios, você vai ver que no teto tem uma lâmpada. Aquelas lâmpadas brancas, né? Aquele tubo branco, aquilo ali tem um gás ionizado. Então a gente encontra isso nos gases ionizados. Gases ionizados. Tá aí os tipos de condutores que a gente tem. Daí vai ser importante mais pra frente. E agora, o que é um isolante? O isolante, ele é aquele corpo que não possui portador de carga elétrica. Ou ele possui portador de carga elétrica, mas os portadores de carga elétrica não possuem mobilidade, beleza? Alguns exemplos, nós podemos citar o ar. O ar é um bom isolante. Nós podemos citar a borracha. Nós podemos citar o vidro. Vou colocar aqui, ó, a lã. Vou colocar um aqui que você vai ficar impressionado, quer ver? NaCl no estado sólido. Olha só, eu sei que você está pensando, mas peraí, NaCl tem cátions e tem ânions? Eles não são íons? São íons, mas lembra, não basta ter portador de carga elétrica, esses portadores têm que ter mobilidade. Quando você tem o sal de cozinha no estado sólido, ele está no retículo cristalino preso e não consegue ter mobilidade. Então, no estado sólido, não conduz eletricidade. Agora, se você pegar esse sal e dissolver em água, aí ele consegue conduzir eletricidade. Essa é a diferença entre esse condutor de segunda espécie e o NaCl sólido, beleza? Fica atento com isso daí.
Bom, e para finalizar, eu coloquei aqui esse dedinho, né, de observação para você ficar atento, que isso daqui vai ser muito importante nos nossos estudos de eletrização. Como que a carga se distribui num condutor? Imagina que aqui eu tenho um certo condutor e eu vou lá e eu encharco esse condutor com uma carga elétrica. Esse condutor pode estar eletrizado positivamente ou negativamente. Ele vai ter um excesso de carga ou positiva ou negativa. Esse excesso de carga tem o mesmo sinal, ou é tudo positivo ou é tudo negativo. Independentemente de ser tudo positivo ou tudo negativo, pelo princípio da atração e repulsão, cargas de mesmo sinal se repelem. E aí as cargas vão se repelindo e afastando uma da outra, afastando o máximo que elas podem. O máximo que essas cargas podem se afastar, essas cargas em excesso, é se distribuindo na superfície externa do condutor. Então, se esse condutor estiver eletrizado, por exemplo, positivamente, toda a carga elétrica em excesso se aloja na superfície externa. Lembra disso, isso daqui é muito importante, tá bom? Aqui dentro não vai ter carga elétrica em excesso, toda a carga fica na superfície externa. Então vou escrever aqui, ó, essa carga elétrica se aloja na superfície externa. Importantíssimo isso daqui. Beleza? Não pode esquecer, isso daqui vai ser muito útil lá para frente. E aí, só para finalizar, eu coloquei um outro exemplo, um outro tipo de condutor. Qual que é a diferença desse de baixo para esse de cima? Esse de baixo apresenta uma região pontiaguda. E a experiência mostra para gente que quando o condutor tem regiões pontiagudas, o acúmulo de carga é maior nessas pontas. Então, se a gente fosse representar essas cargas aqui, por exemplo, elas iriam se distribuir assim, ó. Ela continuaria na sua superfície mais externa. Porém, aqui nas pontas, nós iríamos observar um acúmulo maior de carga elétrica. A gente diz que a densidade de carga elétrica nas pontas é maior. Isso recebe o nome. Isso daqui recebe o nomezinho de poder das pontas. Vou escrever aqui para você lembrar. Poder das pontas. Bom, e aí você pode me perguntar, isso daqui tem alguma utilidade no nosso dia a dia? Claro que tem. Por exemplo, os para-raios, eles utilizam dessa propriedade. O para-raio tem uma região pontiaguda, naquela região o acúmulo de carga é maior, o ar naquela região se ioniza mais intensamente e a descarga elétrica acontece por essa ponta, protegendo aí as edificações ao redor. Beleza? Tranquilo?